Você comentou que não tem empresas listadas comparáveis com a Horizon hoje na Bolsa Brasileira, mas eu tenho a impressão que algumas empresas que eu vejo nos Estados Unidos, como Waste Management ou Republic Services, talvez pudessem ser comparadas. Fazem sentido comparar com a Horizon? E aí uma pergunta que eu te faço é por que elas negociam a múltiplos tão mais altos do que a Horizon, então? O mercado desenvolvido já enxerga esse setor de uma forma diferente que talvez os investidores brasileiros enxerguem a Horizon? Eu acho que é uma questão de maturidade, né? O mercado internacional ele é muito mais maduro no setor de resíduos, né? Tanto quando eu brinco, quando a gente fez o IPO e foi na época da pandemia, foi basicamente virtual. No roadshow, as reuniões que a gente tinha com os investidores estrangeiros eram muito mais fáceis do que com os brasileiros, porque o brasileiro era muita novidade para ele. Quando a gente estava falando de aterro, resíduo, valorização, transformação em energia, biogás, quando você fala isso lá fora, já é o que eles fazem há 20, 30 anos. Então, é um mercado muito mais maduro. Com relação ao comparativo a essas companhias, tem uma diferença entre o que a gente, o nosso range de atuação e o range de atuação das empresas americanas. Hoje as empresas americanas, elas também, além de tudo que a Horizon faz, elas também fazem coleta dos resíduos. Então ela faz a parte de coleta que a gente não faz aqui no Brasil. Basicamente, a gente não faz no Brasil porque o Brasil ainda não tem uma regulação que a gente entenda que seja parecida com a americana. Do aterro para frente, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos e com a Europa. Do aterro para trás, o Brasil ainda em termos de regulação é muito diferente. Então é um mercado pouco atrativo, na nossa opinião, para os acionistas, para que a gente se posicione nele. Pode ser que daqui a 10 anos isso mude, mas no momento eu acho que foi um acerto da nossa parte não ter entrado nesse mercado. Obviamente você perde um pouco de foco, você tem uma estrutura de capital diferenciada para lá e dado o tamanho da oportunidade de retorno que tem do aterro para frente, eu acho que a gente acertou em cheio em ter ficado aqui. Do aterro ali para frente. Então essa é a diferença entre as empresas americanas e as empresas e a Horizon em termos de posicionamento. Em termos de múltiplo, é engraçado, né? Hoje os maiores múltiplos estão do aterro para frente. Pela uma razão clara, o aterro ele é um business com alta barreira de entrada, né? Porque você demora muito tempo para licenciar. Então, uma vez que você licencia, e ele é um business regional, porque o resíduo ele não viaja, então, uma vez que você licencia um aterro sanitário e está posicionado numa área de alta densidade populacional, você basicamente tem a exclusividade do resíduo. Então, obviamente, isso traz maiores margens, porque você teve todo um trabalho prévio de gasto anterior, com licenciamento, com posicionamento. Depois você se posiciona lá, você surfa aquela onda. Então, normalmente os múltiplos são muito maiores para empresas de aterros. Isso você vê na Europa, que tem empresas listadas mais parecidas conosco, que aí tem múltiplos ainda maiores, porque o múltiplo da coleta, ele diminui um pouco o múltiplo médio da companhia. E mesmo assim, as companhias americanas, tendo coleta, tem um múltiplo muito maior do que o nosso. E se você ver, saiu até uma reportagem, eu até botei no meu LinkedIn, há um mês atrás, uma reportagem na capa do Wall Street Journal, que o grande boom de Wall Street nesse momento são as empresas de resíduos. Se você vê o que aconteceu com as ações da Waste Management, da Republic Services nos últimos anos, elas tiveram um crescimento muito acima da Bolsa Americana, porque elas agora surfam a valorização, que é o que eu acabei de falar aqui. Então, principalmente no quesito biometano, o mercado americano agora está indo essa mesma linha que a Horizon vem seguindo aqui de transformar o biogás em biometano. As empresas americanas estão indo a todo vapor nesse caminho. E lá ainda, além de você ter o benefício do biometano ser um produto muito específico e por isso ter um preço premium, eles têm vários incentivos ambientais já dados pelo governo americano, onde faz com que o negócio seja ainda mais rentável. Então essas companhias hoje são tradeadas a múltiplos muito altos pela perspectiva de crescimento que eles vão ter na valorização e não está nem se falando em ganhar mais resíduo, mas sim o quanto a valorização vai trazer de adição de receita e lucro a essas companhias nos próximos anos.